Olá, bom dia no nome de Jesus. É verdade, o anjo, a jumenta e você. O anjo, a jumenta e eu. Pois é, foi essa palavra que o Espírito Santo colocou ontem no meu coração. Eu anunciei que eu ia fazer esse vídeo, mas ontem foi muito correria no consultório com as crianças que estão passando as férias aqui em casa. Então agora eu estou aqui. Vocês estão vendo que eu não estou no meu escritório, mas estou no meu carro, porque lá em casa a coisa está muito feia. As crianças, a Lucia, a cachorra, a Dani veio nos visitar, então eu vim falar aqui no carro para você sobre o anjo, a jumenta e nós. Ok, onde está essa palavra? Como essa palavra chegou no seu coração? Muito bem. Estava indo para o consultório ontem, o Espírito Santo me trouxe a palavra que está lá no livro de Números, capítulo 22 e 23. Te aconselho a ler Números 22 e 23, tem coisas tremendas. Mas para facilitar para você, o que acontecia? Havia uma pessoa muito rica e poderosa, e ela queria que um profeta de Deus amaldiçoasse o povo que estava contrário a ele. Muito bem, o que ele fez? Ele chamou um profeta de Deus, ofereceu uma recompensa generosa e o que aconteceu? Deus tinha proibido esse profeta de amaldiçoar o povo dele, porque não tem ninguém que tenha capacidade de amaldiçoar o povo de Deus, a não ser o próprio Deus. Pode vir magia, o que for, que não chega nas tendas do povo de Deus, se Deus não quiser. E esse rei queria que esse profeta fizesse isso, ofereceu um dinheiro, e Deus disse, não vá, não vá. Ok, o que aconteceu? Esse rei soube desse não do profeta, mandou novamente outras pessoas para forçarem o profeta a ir amaldiçoar o povo, e quando eles chegaram lá, o profeta foi perguntar para Deus, e Deus disse assim, ok, vá, mas faça o que eu te disser. Ou seja, Deus primeiro falou, não vá. Depois Deus falou, vá, mas faça o que eu te disser. Ou seja, duas situações de ordens, duas situações nas quais Deus queria que o profeta lhe obedecesse. Me obedeça, disse Deus. Vá, ok. Não vá, ok. São ordens. Mas você e eu temos que entender que entre o primeiro que ele falou, vá, e o segundo que ele falou, não vá, existe um tempo do não de Jesus ao sim de Jesus. Há uma missão que eu e você temos que cumprir. Nós temos que entender isso. Às vezes Deus fala não, mas ele vê a nossa insistência, ele vê como nós estamos buscando a ele, e ele, ok, vá, mas faça dessa maneira. O que acontece? Deus está no controle. Ele quer que nós façamos o que ele quer que nós vamos agir da maneira com que ele quer que nós façamos o que ele quer que nos mande, mas o problema é que quando acontece que nós não fazemos o que ele quer, todas as vezes que nós não obedecemos a Jesus da maneira com a qual ele quer, ele nos leva para esse encontro. O anjo, a jumenta, você. O anjo, a jumenta e eu. Por quê? Porque nesse encontro ele quer nos ensinar alguma coisa. E o que aconteceu? Esse profeta, então, resolveu seguir a ordem. Ele foi e ia fazer o que Deus queria que ele fizesse. Primeiro ele montou na sua jumenta, tendo o controle da sua jumenta, começou a andar e de repente, diante da jumenta, apareceu o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. Quando a jumenta, presta atenção, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, a jumenta saiu do caminho na qual o profeta queria andar. E o profeta ficou bravo, porque ele queria ir pela direita e a jumenta, ao ver o anjo, saiu para a esquerda. Ele foi, bateu na jumenta, deu pancada na jumenta e trouxe a jumenta para o caminho. Continuaram andando e, de repente, apareceu um caminho na frente do profeta e da sua jumenta muito apertado, tinha um muro dos dois lados, e a jumenta começou a andar porque o profeta assim o falou para ir. De repente, na frente da jumenta, aparece de novo o anjo do Senhor com a espada na mão. A jumenta viu e desviou do anjo e apertou a perna. O profeta ficou bravo, porque ao ele se sentir apertado, se sentir machucado, ele foi e desceu o pau na jumenta. O que aconteceu? Continuou andando, a hora que saiu daquele lugar, a jumenta viu o anjo de novo, ela caiu no chão e derrubou o profeta e ficou em cima do profeta. O mundo caiu em cima do profeta. O profeta levantou, começou a bater nela, e Deus fez com que a jumenta falasse, e a jumenta disse pro
para o profeta: ei, eu não sou o teu companheiro de sempre, eu não estou andando com você faz tanto tempo, quantas vezes eu te derrubei, quantas vezes eu te apertei, quantas vezes eu saí do caminho? Falou: nunca. Pois então aprenda. Aí aparece o anjo do Senhor, e a hora que o profeta vê o anjo do Senhor, ele cai de joelhos, e olha, que se o Senhor quiser eu faço, eu retorno. Ele falou: ok, você pode ir, mas faça o que eu estou te mandando. Ou seja, a jumenta apareceu, o anjo apareceu para que o profeta aprendesse, para que eu e você aprendêssemos a obedecer, a entender a vontade de Deus. No primeiro momento, o que nós temos que entender? Deus põe, quando você quer muito fazer uma coisa e você não está acontecendo, surge o impedimento, surge a dificuldade, parece que tudo está trancado, parece que as coisas não acontecem. Aí muita gente fala: é o demônio. Não, é o anjo do Senhor. O anjo aparece para impedir essas coisas de acontecerem. Aquilo que o anjo está vendo, ele está impedindo. De repente, o que acontece? Parece que tudo sai fora do nosso controle. É como se a mula tivesse virado para um lado ou para o outro. Você está indo para a direita, ela vai para a esquerda. Você está realizando as coisas, você tinha planos, de repente a casa cai, você vira para... O que está acontecendo? A terceira situação é quando você passa por um caminho estreito. Não tem outra saída, é só por ali. E ali dói muito você passar por essa situação complicada. É uma situação de dor, onde você podia estar no outro caminho, mas você insiste em passar por ali. Então o anjo te põe num caminho apertado. E o que acontece depois? Depois dessa situação onde você tinha tudo impedido, onde você parecia que estava tudo fora de controle, onde você andou por um caminho apertado, onde você se tornou agressivo com as pessoas que te cercam, com as situações, Deus te faz sentir que tudo caiu sobre você. É aquela situação quando você fala: uau, a casa caiu, perdeu, caiu sobre mim tudo o que eu tinha que fazer. Ou seja, situações... Ficamos tão nervosos quando nós vemos que os nossos objetivos caíram por terra, que a gente chega, desculpa, você pode não, mas eu já fiquei, a gente chega até a ficar com raiva de Deus. Como é que Deus deixou acontecer aquilo? Então, por isso, nessa falta de obediência, Deus traz o anjo. Por quê? O anjo é usado por Jesus para nos impedir que façamos as coisas erradas. Ah, mas eu nunca vi anjo. Ok, o anjo pode aparecer como algo espiritual, sentir a sua presença, mas ele aparece como real. Um anjo de Deus são aquelas pessoas, são aquelas situações, é aquela intuição. Normalmente as mulheres têm mais intuição que os homens. São aquelas coisas que aparecem e nos dizem, falam aos nossos ouvidos, nos impedem de tomar certas atitudes. É aquela situação, o anjo é aquele que nos bloqueia de querer fazer as coisas com raiva. Ele é, mas o anjo, ele sempre é usado com poder. Deus nunca manda um anjo só para te proteger, ele manda com poder. Por isso que a mula via o anjo com a espada na mão. O que significa? O anjo de Deus é misericordioso, mas ele age com poder. Por isso que algumas pessoas só obedecem na dor, outras aprendem com o amor do anjo. A outra coisa que é interessante é que o anjo é responsável pelo meio, mas também pelo fim. Ele é que fala, ele é que nos faz pensar. Ele, o anjo de Deus, é o próprio Espírito Santo. É aquele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Quando você não está obedecendo, Deus envia o anjo. No passado era o anjo de Deus, o próprio Jesus, que ainda não havia nascido. Nesse capítulo, o profeta profetiza sobre Jesus. Mas continuando, hoje Deus nos manda o seu anjo, que é o próprio Espírito Santo, com o poder na mão, para nos convencer e saber o que nós estamos fazendo errado. E a jumenta, Renato? A jumenta é o meio, a atitude a qual você estava conseguindo chegar no seu objetivo. É aquilo que você acha que você está controlando. É a sua nave, é o seu carro, é o seu poder, é a sua vontade. E o que acontece? No primeiro, Deus vai deixando que você continue usando, mas de repente ele usa a sua vontade, ele usa a jumenta para que você perda o controle, porque quando você começa a perder o controle, o que faz? Você vai ter que começar a pensar, você vai ter que começar, através das situações que não são realizadas, através das atitudes da jumenta, primeiro, sair do caminho, segundo, te apertar, terceiro, cair sobre você, ou seja, as situações do dia a dia, elas vão transformar você, vão acordar você, vão alertar você. Ou seja, as jumentas são as situações as quais você está passando, que eu estou passando, que mudam completamente. Quando você está totalmente desobediente, Deus faz a mula falar. Deus faz com que as situações sejam muito difíceis e você começa a ouvir a palavra do Espírito Santo pela derrocada, pelo derribar, pelo cair da sua vontade, do seu controle. E eu e você somos todos aqueles
que deveriam, como profeta, ouvir de primeiro o Espírito Santo. Nós deveríamos ter aprendido a obedecer Jesus muito mais tempo, a obedecer e adequar, pôr em linha a nossa vontade com a vontade de Deus. O problema é que nós não conseguimos fazer isso, porque nós não mudamos a maneira do nosso pensar. E como diz lá em Romanos, nós temos que aprender, mudar, transformar a maneira de pensar, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus. Se você não mudar a sua cabeça, você vai continuar ainda fazendo e tendo que ouvir a mula falar. Deus faz situações difíceis, Deus faz situações complicadas falarem aos nossos corações, mas Deus não queria que nós sofrêssemos. Deus tem uma vida em abundância, Deus tem uma vida próspera. Muita gente hoje está querendo muita coisa e não está conseguindo. Por quê? Porque Deus está falando, não é, vá, ok? Não vá, Deus está falando e essas pessoas estão insistindo. E todas as vezes que eu e você insistimos em continuar com vontades loucas, com desejos que passam a ser de desejos até idolatrias, que impedem e que são maiores do que o nosso Deus, Deus usa essas situações como jumentas para nos derrubar, para cair sobre nós, para que nós possamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Infelizmente, ou nós vamos aprender na dor, ou nós vamos aprender no amor. Aprender no amor é ouvir de imediato o que fala o Espírito Santo. Aprender na dor é deixar com que a mula fale. Não deixe com que a tua situação fale. Não deixe com que a tua dor fale. Não deixe com que a tua tristeza fale. Aprenda a buscar, como fazia o profeta, diariamente a vontade de Deus. E com certeza o seu caminho vai estar sob controle. Os caminhos estreitos se farão amplos com Jesus. Porque mesmo no muito estreito, Jesus nos amplia a nossa tenda. E mesmo que pareça que tudo vai cair sobre nós, o Senhor Jesus põe as suas mãos e sustenta toda a situação difícil para que os nossos propósitos, que estão adequados com a vontade dele, sejam satisfeitos. Não esqueça, Deus garante que quando nós estamos com ele, ele satisfaz os desejos dos nossos corações, mas nós temos que adequar, colocar a nossa jumenta segundo a vontade do Senhor. Nós temos que deixar com que o anjo do Senhor fale conosco, e aí nós poderemos ser como profeta. Ou seja, no primeiro momento, recebeu não. No segundo momento, recebeu sim. Mas entender que entre o não e o sim de Jesus há uma missão. E a missão se chama aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mudando nossa maneira de pensar. Eu espero que você tenha entendido. Não deixe a mula falar. Não deixe a dor falar. Não deixe a tristeza falar. Mude antes. Busque a palavra do Senhor. Busque as coisas boas. Ele quer que você cresça, que você tenha uma vida em abundância. Mas, acima de tudo, que você aprenda a obedecê-lo. E, no nome de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo a vida da minha família, das minhas filhas, dos meus genros, dos meus netos, dos meus amigos, dos meus inimigos. Abençoo a vida de todos aqueles que estão vendo o vídeo, mas digo, no nome de Jesus, não esqueça. O mais importante é ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala. Os anjos dos Senhores estão aí. Pessoas, situações, intuições. Preste mais atenção. Aos que têm ouvido, que ouçam, diz o Senhor a todos nós. Deus te abençoe no nome de Jesus. Fica na paz.